Deus que não tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. O Senhor está ativando promessas nessa noite. O Senhor vai trazer à memória promessas que Ele te fez há 20 anos atrás. As promessas do Senhor não acabaram para nós, amém? As promessas do Senhor não findaram. Nós vamos ver todas as promessas que o Senhor liberou para as nossas vidas sendo cumpridas, amém? Nós vamos ganhar as nações ainda. Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos encher estádios. Nós vamos fazer encontros evangelísticos. Nós vamos abrir casas. Nós vamos ministrar louvores ao Senhor para a multidão, amém? Porque o Senhor disse, há uma palavra para o Brasil, que o Brasil tem uma paixão para liberar para as nações. Essa é uma promessa para nós. Eu estava escutando várias promessas para o Brasil. E uma das promessas para o Brasil, Paulo, é que nós temos uma paixão que nós vamos levar para o mundo através da adoração. Amém? Nós vamos encher estádios da glória de Deus. Amém? Nós vamos fazer reuniões como decente para pregar o Evangelho e liberar missionário para as nações. As promessas do Senhor não acabaram. Nós vamos abrir casas ainda. Todas as ruas dos nossos bairros terão uma casa pregando o Evangelho. Nós vamos encher nossos encontros de crianças. Nós vamos formar uma nova geração. Os profetas, os presidentes da nação estão no nosso meio em forma de semente. Amém? Nós vamos treinar pastores, Pedro. Nós vamos treinar líderes. Nós vamos treinar jovens. Nós vamos convocar jovens ainda para o nosso meio para pregar o Evangelho. Não acabou, amém? Aleluia. As promessas não acabaram. E eu vim ministrar hoje ativando as promessas. Ativando as promessas. O Senhor nos trouxe aqui para trazer a nossa memória. Amém? Está escutando aí atrás? O Senhor nos trouxe aqui nesses dias para ativar a nossa memória. As promessas que Ele fez a nós. Quantas palavras proféticas o Senhor já liberou sobre você? Quantas vezes o Senhor já falou com você na palavra dEle? Eu estava preparando essa palavra e o Senhor falou para mim, lembra que em 2004 você conhecia muito pouco sobre mim e você era tão incapacitada e eu liberei uma palavra para você. Levanta e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Eu nem conhecia esse texto e o Senhor liberou e Ele falou assim, o menor virá a ser 1000 e de um pequeno povo eu farei um povo forte. Essa é a promessa do Senhor para mim, para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios 1:20. Quero agradecer aos pastores. Irmãos, eu nem sabia que eu ia pregar na conferência. Sabe como que eu vim sabendo? Pela propaganda na internet. E aí eu liguei e coloquei no grupo lá dos pastores. Eu vou pregar, é? Não estou sabendo não. Ah, então, nós decidimos lá, os pastores,
Amém, irmãos. Muito, muito obrigada. É uma grande honra. E o pastor Alex estava pregando, o Isaac me chamou, fui fazer um pix para ele. Aí ele falou assim, vai ser difícil pregar depois do pastor Alex, né? A palavra dele foi boa, gostei. Meu filho tem 12 anos, irmão. Nós fomos sábado para a conferência, ele veio avaliando todas as palavras. Falei, Senhor, é um desafio para a gente pregar. E ele falando os pontos do pastor Everton. Aí ele falou assim, eu só não entendi muito o último. Porque ele foi falando a palavra, recitando, aí ele não conseguia pegar. Não entendi muito o último, mas foi bom também. Eu entendi os outros. E aí ele falou assim, mãe, vai ser difícil você pregar, deixa eu orar por você, minha filha. Ele orou por mim lá embaixo, no café. Amém. É a nova geração que está se levantando. De homens na palavra, amém. Nossos filhos são conhecedores da palavra. E é um prazer estar aqui, uma honra. As mulheres falam, você está representando as mulheres, né, pastor? Amém. Aleluia. Aleluia. E eu quero falar sobre ativando as promessas. 2 Coríntios 1:20, a palavra de Deus fala assim: porque tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim. Portanto, ele é o amém, para a glória de Deus. Quantas forem as promessas de Deus para nós, nela está o sim, amém. Quando o Senhor libera uma promessa para você, aqui a palavra de Deus está falando sobre Jesus. Jesus é o cumprimento da promessa. Mas todas as promessas que veio da parte de Deus, nela está o sim para você. Você já tem uma afirmação, sim, vai acontecer. E às vezes a gente esquece das promessas. E o Senhor nos chama para ativar essas promessas. E eu não sabia que eu ia pregar, mas um dia eu estava limpando a casa. E o Senhor falou assim para mim: é tempo de desentulhar poços. E eu limpando a casa, eu falei, E eu fui lá procurar o versículo. E comecei a pensar, desentulhar poços, Senhor. Está tudo entulhado aqui. E eu comecei a buscar esses versículos da promessa de Deus sobre a vida de Isaac. E no outro dia saiu, aqui eu ia pregar na conferência. Eu falei, Senhor, é tempo de desentulhar poços. Nós estamos num dia para desentulhar poços. Nós temos uma identidade para isso. E o pastor Alex falou sobre Davi, a identidade de Davi. Isaac era alguém que tinha uma identidade em Deus. O filho da promessa, que é da promessa e vive a promessa. Amém? Então nós vamos passar aqui, e nada como Isaac, irmãos. Isaac, ele era o filho da promessa, e ele vê a promessa se cumprindo na vida do pai. Ele é a promessa. Então a promessa parou de ser promessa, ela virou um corpo vivo nas mãos de Abraão. E Abraão com certeza depois falou para Isaac, depois do sacrifício, Isaac, você é a promessa, Deus cumpriu. E chega a hora de Isaac viver a promessa de Deus para ele. Chegou a hora de Isaac andar na promessa. Chegou a hora de Isaac tocar na promessa. Chegou a hora de pisar na promessa. Porque, irmãos, às vezes a promessa é liberada para o teu coração. Mas tem hora que é para você andar na promessa. Tem hora que é para você pegar a promessa. E tem hora que é para você viver a promessa. Porque ela deixa de ser promessa e se torna realidade. E aconteceu isso com Isaac. Abra sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26. A palavra de Deus fala assim:
sobreveio à terra uma fome, além da primeira, que ocorreu nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. E apareceu o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, eu serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e aos que descenderem de ti, darei todas as promessas e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas as terras. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandamento e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Versículo 12, vamos lá para o versículo 12. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. E o Senhor o abençoou, e engrandeceu-se o homem, e foi se enriquecendo até se tornar muito poderoso. Ele tinha possessões de rebanhos de gado, e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Ora, todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado, nos dias do seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Abimeleque disse a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e, acampando no vale de Gerar, lá habitou. Isaque tornou a cavar poços que haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e deu-lhe os nomes que seus pais lhe deram. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. E ele chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, pelo qual também contenderam, e chamaram de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, pois este não contenderam. Pelo que chamou de Reobote, dizendo: pois agora o Senhor nos deu largueza, e havemos de crescer na terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor na mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Isaque edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. Então armou ali uma tenda e o seu servo cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou ao chefe do seu exército. E perguntou Isaque: por que vieste a ter comigo, visto que me odiais, e até me expulsaste de vós? Responderam ele: temos visto claramente que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós, e a ti façamos um pacto. Versículo 32. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque e disseram essa notícia acerca do poço que haviam cavado: temos achado água. E ele chamou o poço Seba, por isso o nome da cidade Berseba, até o dia de hoje. Quando Isaque tinha 40 anos, tomou por mulher Judite, filha de Beeri, o Eteu, Basamate, filho de Elon, o Eteu. Aleluia.
aqui tem o processo da posse de Isaac. Amém? Vocês viram que Isaac, aqui tem um cenário, irmãos. Esse cenário é muito rico. Porque fala de uma bênção geracional. Fala de alguém que estava herdando a promessa do pai dele. A promessa que Deus tinha feito a Abraão se cumpriria em Isaac. E Deus seria chamado Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui tem um cenário também de resistência. Um cenário de retaliação. E um cenário de entrar na promessa. Deixa eu falar, o pastor falou sobre isso. Você não é aquilo que aparenta ser. Você é a história que Deus tem para você. Você tem uma história, você carrega uma história. E você é essa história. E o que nós carregamos, a promessa que eu e você carregamos, pode mudar todas as situações. Quando a gente olha para Isaac, nós vemos que quando ele andava em direção à promessa, ele viveu retaliações, provações, tempo de seca, tempo de fome, mas ele carregava uma promessa. O que estava dentro dele era maior que tudo aquilo que ele estava vendo. Os dias de fome, o que nós temos dentro de nós é maior que uma pandemia. É maior que uma crise na igreja local. Nós carregamos uma promessa, irmãos. Isaac carregava. E nós, durante esses anos, eu tenho certeza que você também teve poços entulhados. A palavra de Deus fala que Isaac vinha abrir o poço que o pai dele tinha cavado, porque os filisteus, inimigos de Deus, do povo de Deus, tinham entulhado. Então, os poços estavam entulhados. Isaac vivia ali um cenário de seca, de fome. Mas ele tinha uma promessa. Isaac teve que sofrer resistência para manter o canal fluindo de Deus. Porque os filisteus vinham e entulhavam. Não vai fluir mover de Deus aqui. Isaac vinha abrir o poço dava água, expulsavam Isaac de lá. Isaac ia para outro poço, que chegava lá, o que o poço estava? Entulhado. Isaac tirava os entulhos, buscava água, resistia à pressão. Quando ele conseguia, vai embora. Você está expulso daqui. E toda vez que eu falar Isaac nessa palavra, você vai falar seu nome, amém? Toda vez que eu falar Isaac, Deus está falando de você. Você carrega uma promessa dentro de você. Mas como Isaac, existe um processo da posse da herança. As pessoas passam uma ideia, você vai herdar, né? Herança é algo assim fácil. Não é. Quando você vê Isaac, o herdeiro da promessa, o filho da promessa, a promessa de Deus se cumprindo, você vê que ele passou por um processo. Ele teve que enfrentar. E a palavra de Deus começa ali em Gênesis falando, havia uma grande fome. Isaac teve que sair. E aí o Senhor, a primeira voz que o Senhor libera, a palavra que o Senhor libera para Isaac: não desça para o Egito, Isaac. Fala assim, Isaac, fala o teu nome, tá bom? Não desça ao Egito. Isaac sabia que o pai dele tinha descido ao Egito. Tinha desobedecido. Irmãos, o que era o Egito? O Egito era abastança. O Egito falava de poder. Todo mundo estava indo para o Egito. Porque era normal. Vamos para o Egito. Irmãos, e nesse tempo de seca, quantas vezes
eu ouvi o Senhor, o diabo, o Senhor não, falando para mim, desça ao Egito. Desça ao Egito, larga disso. Está todo mundo saindo. Você foi tentado como eu? Está todo mundo saindo. Porque os influentes, as pessoas influentes, poderosas, estavam saindo, indo para o Egito. Então imagine Isaac na contramão. Todo mundo descendo para o Egito para buscar comida. E o Senhor fala, Isaac, você não vai descer para o Egito. Porque toda vez que o homem desce para o Egito, anos de escravidão são liberados no Egito. Toda vez que um homem desce para o Egito, a última vez que desceram para o Egito, foram 400 anos de escravidão. E aí Deus levanta Moisés. Em Isaías 31 fala assim, ai dos que descem ao Egito, em busca de ajuda, que depositam a sua confiança em cavalos. Eles acreditam na força da multidão dos seus cavalos e no poder dos seus cavaleiros, mas não contemplam o Santo de Israel e nem buscam o socorro de Yahvé. Irmãos, nós somos muito tentados. Nós falamos aqui, quantos pastores abandonaram? Quantas pessoas que Deus usava, que no momento da pressão, da resistência, falou, não, eu não vou aguentar. Está todo mundo largando. Está todo mundo indo embora. Está todo mundo desviando. Eu vou desviar também. Eu vou assistir uma live. Eu vou assistir um forró. Eu vou tomar uma bebida. Para passar essa dor. Eu vou para os Estados Unidos. Lá eu estou seguro. Eu vi cada coisa nesse tempo. Irmãos, eu vou para os Estados Unidos, o pastor também foi convidado para ir para Londres. Aí eu falei, a gente desce para o Egito ou não desce? Porque parece segurança. O Egito simbolizava segurança. Simbolizava conforto. Não vai ter dor momentânea. Mas depois você aguenta a dor de muitos anos após. Foi isso que o povo vivia. Então, Isaac vence isso. E ele fala, não desça ao Egito. Eu vou para Gerar, porque Deus está me mandando para lá. Deus está me mandando para Gerar. E a segunda parte do processo de Isaac, ele vai para Gerar. Gerar significa lugar de transição. Não é lugar para morar, tá bom? Porque Deus te mandou para lá. Às vezes a gente usa, mas Deus que me mandou aqui, para fazer isso aqui. Mas ali é só um poço para você cavar. Lugar de transição, não é o lugar da promessa. Isaac chega em Gerar. E ele, ali, quando ele chega ali, e ele começa a tirar os entulhos do poço, de quem que era o poço? De quem que era o poço, irmãos? Do pai dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estava preparando essa pregação e o Senhor falou assim comigo. Tem muita glória em começar algo novo. Irmãos, eu adoro começar algo novo, eu e o pastor. A gente começa uma coisa e daqui a pouco a gente quer começar outra. Mas o Senhor falou assim para mim. Deus não mandou Isaac abrir poços novos. Deus falou, desentulha os poços do teu pai. Porque há glória em começar algo novo. Mas há dupla honra em quem recomeça. Em quem recomeça o que o inferno tentou parar. As pessoas, essa geração, a gente gosta de novidade, não é isso? A gente quer uma coisa nova.
O pastor falou para mim, amor, essa é a geração que eles querem uma coisa nova, quer uma igreja nova, quer tudo novo, não é isso? Não, eu quero viver uma experiência nova. Amém. Tem muita glória nisso, é muito bom começar algo novo, mas há uma dupla honra para quem fala, eu vou recomeçar, eu vou abrir o poço do meu pai, a promessa vai acontecer. Tem dupla honra para você. Deixa eu falar algo para você. Tem dupla honra. Sabe por quê? Recomeçar é muito mais difícil que começar. Porque você sempre recomeça atrás de um aparente fracasso. Parece fracasso, mas não é. É um poço sendo aberto e você se firmando para entrar na promessa. E a gente não quer recomeçar, porque parece fraca, vou começar de novo. Vou abrir célula de novo. Vou começar. Esses dias eu estava olhando os nossos kids e eu falei, Senhor, eu vou começar a ministrar de novo para nossas crianças. Porque a glória em quem recomeça. Nunca tenha vergonha de recomeçar algo. Porque isso glorifica a Deus também. Parece que só algo novo glorifica a Deus, mas reconstruir glorifica a Deus. E o nosso chamado é para reconstruir os lugares assolados. É tempo de reconstruir. Não é tempo de você deixar para trás. Isso aqui não está dando mais vantagem. É tempo de reconstruir. É tempo de recomeçar. É tempo de desentulhar o poço e cavar. Eu vou achar água. Eu fico aqui sozinho, mas eu acho água. Ainda esse ano eu acho água. Eu vou cavar, eu vou cavar, eu vou cavar, mas eu acho água aqui. Parecia que Deus estava levando Isaac para a infertilidade. Mas tem um versículo em Salmo, eu queria ler aqui com você. Eu amo esse versículo. Até compartilhei hoje o Júlio. E aí, é a palavra? Eu falei, está nascendo, nasceu a palavra. Salmo 84:6 fala assim, o qual, olha isso irmãos, passando pelo vale de Bacar, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. E o cobre com a primeira chuva. Sabe esse vale de Bacar que significa? Lugar de impossibilidades. A palavra de Deus fala assim, aquele que passa pelo lugar da impossibilidade, faz dele um manancial de bênçãos. A bênção na impossibilidade, irmãos. Quando eu passo, eu tomo banho da primeira chuva. Começa a chover, eu estou lá, porque eu não fui embora. Eu fiquei para a chuva me molhar. Isaac ficou naquele lugar. Só que a palavra de Deus fala que começaram a contender com ele. Mas tudo era plano de Deus. Porque o Isaac poderia falar, aqui é o lugar que eu vou morar. Aqui é o lugar da promessa, eu estou prosperando. E aí começam a contender com ele. O rei fala, sai daqui. Começaram a contender. Isaac falou, esse é o lugar da contenda. Sabe por quê, irmãos? Deus estava tirando Isaac, para Isaac não se contaminar com aquela água suja que começou a brotar ali. Lugar de contenda. Porque aquela água não podia contaminar o coração do herdeiro da promessa. Águas vão tentar contaminar teu coração. Falando que não vale a pena, não continua não. Olha lá, você fez tudo. Deus te abençoou, se abriu, ganhou quantas pessoas? Quantos encontros você fez? Quantas vezes você trabalhou? Quantos anos você está trabalhando? Que injustiça! Mas esse não era o lugar da promessa. E os filisteus começam a contender. Isaac continua cavando. Fale assim, continue cavando. E fala teu nome. Fala para o teu irmão assim,
Eu não gosto de falar, fala para o teu irmão. O Isaac foi lá sábado, ele falou assim, no final da conferência, sábado, eu estava íntimo da pessoa do meu lado. Já podia ser amigo. Fala com o teu irmão, fala com o teu irmão. Eu estava falando com o irmão mais do que eu falo com a senhora, mãe. Mas fala para o teu irmão, continue cavando. Que nem a Dolly, continue a nadar. Continue a cavar. Aleluia. Terceira parte do processo de Isaac. Sitna, lugar de inimizade. Satanás, inimizade. Eu vou colocar inimizade contra você. Você vai ter que resistir. Lugar de solidão. Tem momentos que as pessoas não vão entender a tua promessa. Por isso que a promessa é algo que Deus coloca no teu interior. Às vezes você olha para a internet e vê tantas pessoas promissoras, fala, nossa, quanta promessa ela está vivendo. Mas isso não é promessa, talvez a promessa nasceu. Mas a promessa é algo que Deus coloca no teu interior. Está dentro de você. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. Porque Deus tem uma promessa para elas, às vezes elas não entendem a promessa de Deus para você. Por isso que você precisa conhecer a promessa de Deus. Não é o outro que fala a promessa de Deus para você. É você que ouve de Deus e fala, Senhor, eu sei a promessa. Isaac entra em Sitna, lugar de inimizade, de confusão. Irmãos, tem tempos que é tempo de você calar o inimigo. É tempo de continuar para você calar o inimigo, envergonhar o inimigo. Vingar. Esse é o ano da vingança do nosso Deus, amém? O pastor não profetizou isso? Esse 2022 é o ano da vingança do nosso Deus. Fechamos o prédio, vamos abrir mais 3 para vingar. Amém? Vamos vingar. Vamos vingar, Mexeu com a minha família? Vamos vingar. Mexeu com as minhas finanças? Vamos vingar. É o ano da vingança do nosso Deus. Sitna era um lugar de permanecer. De permanecer. De pegar a ferida e transformar ela em cura para outras pessoas. Porque quando você olha aqui, depois no final eu vou falar sobre isso. Abimeleque expulsa Isaac de Gerar, não é? Mas sabe o que acontece lá no último que eu li o versículo? Abimeleque está lá e fala assim, vem cá Isaac, quero fazer uma aliança com você. Isaac falou, o quê? Me expulsou. Me xingou, eu não era nada. De repente, eu virei um cara de aliança. Irmãos, é isso que Deus faz. Ele deixa a pessoa destruir você. Sabia disso? Deus estava providenciando tudo isso na vida de Isaac. Para que o Isaac pegasse toda a dor dele e transformasse em cura. Eu acho tremendo o capítulo de Atos 28. Eu falei, como as situações mudam. Lá em Atos 28, o apóstolo Paulo chega na ilha de Malta. É Malta? Tem um teólogo. O Márcio ali, teólogo. Ilha de Malta. Irmão, pregar com um teólogo te assistindo é duro, hein? Misericórdia. E aí, Paulo chega na ilha de Malta e eles vão fazer uma fogueira, né? Vamos fazer ali uma fogueira. E quando Paulo está mexendo nos gravetos, uma serpente veio e faz o quê? A inimizade. Morde a mão de Paulo. O que o povo fala? Esse homem é amaldiçoado, desgraçado, não presta para nada. Esse homem é um homicida. Não é isso? Fala isso, depois você lê lá, confirma lá, Marco. Fala isso, você é homicida. Tá bom. Aí eles falam, vai morrer essa praga aqui no nosso meio. Muita gente falou de você que você ia morrer na praia.
mas deixa que vai chegar o final. Aí vamos ver quem que dá a última palavra, quem está o sim, nele está o sim. E aí o apóstolo Paulo estava ali maldito, todo mundo falou, maldito, sai de perto dessa praga aí, isso aí é maldição, chega perto não que dá azar. Aí eles ficam olhando para Paulo, Paulo não morre. Eles falam, gente, esse homem não morre. Aí a praga vira Deus, olha é Deus, ele é um Deus, gente, olha que homem maravilhoso, é Deus, você viu como as coisas mudam? Você não pode esquecer da promessa, mas as situações vão mudar no meio do caminho. E aí Paulo virou Deus. E aí quando continua o capítulo, a parte mais maravilhosa, a palavra fala que as mãos de Paulo curava o povo da ilha de Malta. Ele curava, ele tocava das pessoas e elas eram curadas. Pega toda essa intimidação, pega toda essa inimizade e fala, isso vai virar a glória de Deus. Isso vai virar a glória de Deus. A dor de Sitna não amargurou Isaac. Porque lá na frente Isaac se aliancia com o rei. A dor do caminho não é para te amargurar. A dor do caminho é para te ensinar a curar pessoas. Que você vai poder falar, não vai por esse caminho não. Eu escolhi esse caminho. E hoje eu estou aqui na promessa. Não deixe a dor te parar. Fale assim para o Isaac. Continue cavando do teu lado. Fala aí, continue cavando. Dolly, continue nadando. Continue a nadar. Continue cavando. A palavra de Deus fala assim lá em Oséia. Vinde e tornemos ao Senhor. Porque Ele nos despedaçou, mas nos sarará. Ele fez a ferida e Ele ligará. A ferida que você passou no tempo de cavar poço, no tempo da inimizade, vai virar o grande milagre do teu ministério. Ah, aquele pastor não presta para nada. Vamos ver. Aquele pastor carrega uma promessa. Terceiro processo na vida de Isaac. Reobote, fala assim, Reobote. Aí as coisas começam a melhorar aqui para Isaac. Lugar de alargamento. Lugar de prosperidade. Isaac fala assim, olha, nesse lugar aqui, a gente está tendo descanso. Lá no Salmo 23, fala assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E guia-me mansamente às águas de Reobote, sabia? As águas de descanso, de alargamento, de prosperidade. Ele vai me levar, mesmo no tempo impróprio. Deus está levando Isaac para prosperidade. Porque Isaac escolheu, Senhor, eu vou pelo caminho que o Senhor decidiu que eu andasse. Pare de questionar o caminho da promessa. Pare de questionar. Ai, por que eu tenho que passar por isso? Por quê? Porque às vezes a gente é o herdeiro da promessa, mas Isaac estava aqui na transformação. Isaac não era aquele menino mimado pela mãe dele. Aquele Isaac era um homem caminhando para a promessa de Deus. A promessa estava dentro de Isaac. Irmãos, não é o lugar, é a promessa que te faz prosperar. Não é o lugar. Quando Abraão chegou ali, que tinha que se separar de Ló, o que Abraão falou? Pode escolher, Ló. Não foi isso? Pode escolher. O que Ló escolhe? O lugar aparentemente mais fácil. A gente estava conversando no carro, né? O que Ló tinha que ter feito? Ô tio, escolhe aí o senhor. O senhor é meu tio. Olha a desonra.
Ló tinha um coração desonroso. A carnalidade estava dentro de Ló. E ele escolhe o caminho mais fácil. E Abraão segue para o caminho aparentemente mais difícil. Sabe por quê? Porque não era o lugar. Era a promessa que Abraão carregava dentro dele. Reobote não é lugar de parar, de encerrar. Sabe qual é o problema? Por que muitos filhos não herdam a promessa? Porque quando Deus leva ele para o lugar de Reobote, lugar de prosperidade, de descanso, ele para lá. Achei meu lugar aqui, prosperidade, 100 vezes mais. Deixa eu falar uma coisa, não se contente com Reobote. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Não se contente com a prosperidade, porque a prosperidade pode ter fim, mas a promessa, o lugar da promessa, nunca vai acabar. Isaac decide não parar. Sabe por quê, irmãos? Lugar de descanso é lugar temporário no caminho da promessa. É lugar temporário. Isaac não queria prosperidade. Quando ele chega aqui nessa cidade, ele prova: eu não quero prosperidade, eu quero a promessa, eu quero a terra prometida, eu quero o que Deus falou para o meu pai, e falou para mim, e falou para os meus filhos. Eu quero esse lugar, é nesse lugar que eu vou morrer. Deixa eu falar algo para você, não se contente em morrer no lugar de descanso. Morra no lugar da promessa. Morra no lugar da promessa. Chega lá destruído, mas morra no lugar da promessa, porque ali é o lugar com fonte de alegria, que não termina, porque o lugar da promessa não termina a alegria. Não termina. Você pode contar até o final dos seus dias. A promessa se cumpriu. Paulo Rogério estava cantando aqui, o Isaac falou: eu estava vivo em alguma dessas músicas aqui? Eu estava vivo? Aí eu falei: não, mas você era uma promessa. E hoje eu vejo a promessa viva aqui. Porque quando você decide continuar, a promessa está logo ali. A promessa está chegando. Por isso que você não pode permanecer nesse lugar. Quem nesse lugar fala: não, já passou o tempo, estou cansado. Isaac poderia falar isso, né? Ai, estou cansado, gente. Quanto tempo estou cavando aí, cavo, desentulho, cavo e tiro entulho. E arrumo prédio, e deixo de arrumar prédio, e alugo prédio depois. E vai, e faz encontro. Ele poderia falar: estou cansado, chegou o tempo de eu parar. Mas esse não é o lugar de parar. Esse é o lugar de continuar, porque as promessas não acabaram. Nós não vimos ainda uma geração avivada louvando ao Senhor. Nós não vimos ainda as nações sendo tocadas pelo povo brasileiro. Nós não vimos ainda ginásios lotados. Nós não vimos poucos. Contemplamos, mas o Senhor tem mais. O Senhor tem mais. E às vezes você quer parar aqui. Ah, tá bom aqui, já sofri tanto, para que sofrer mais? Não tem sofrimento no lugar da promessa, irmão. No lugar da promessa tem alegria. Porque começa a jorrar água viva dentro de você. O quarto lugar, Berseba, fala assim: lugar da promessa. Deixa eu falar algo. A promessa é única, está dentro de você. E a semente que Deus depositou dentro de você, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar, irmãos. A semente que Deus colocou dentro de você,
As pessoas podem até falar, essa semente é muito grande, nunca vai dar fruto. Mas quem colocou a semente que é o responsável? Você pode sonhar. O que o Senhor fez com José? Colocou uma semente dentro do coração de José. Eu e Isaac, nós estávamos lendo a Bíblia, é tremendo. O Senhor colocou uma semente em forma de sonho no coração de José. E José falou, eu sonhei, todas as pessoas curvaram a mim. E o pai dele falou, loucura, tá louco menino? E aquilo despertou o quê? Inimizade. Mas é tremendo, depois de alguns capítulos, José passa por todos os poços, né? Desentulha poço, desentulha poço. E chega o dia do encontro com os irmãos. E vem o pai, e vem toda aquela caravana. E aí eles se prostram diante de José. A promessa nasceu. Porque tinha uma semente dentro de José. Sabe por que José permaneceu? Porque ele não deixou a semente morrer. Ele sempre se lembrava da semente que Deus colocou no coração dele. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui essa noite para lembrar das promessas que Ele fez para nós. O Senhor fez promessa de filhos aqui, que não aconteceram ainda. De casamentos, de igreja, de missões, de projetos, de igrejas no exterior, amém? Quem lembra isso aqui? Quantas conferências nós fomos, irmãos, e Deus falou, vocês vão plantar igreja. Quem lembra disso? Nós vimos essa promessa ser liberada, não era coisa da nossa cabeça, porque era no coração de todo mundo tinha essa semente. Nós tínhamos uma semente no coração, nós vamos tocar as crianças que passarem por nós. Nós vamos tocar as famílias. Nós vamos avivar as regiões que nós estivermos plantados. O Senhor vai alargar nossas tendas. Foi a semente que foi plantada no nosso coração. Estava falando com a Miriam, toda vez que eu vou na igreja do pastor Ever, tem alguém que libera uma palavra lá. Alarga, não é isso? Realmente, eu chego lá, eu só vejo aquela igreja largando. Aí a Miriam falou, não tem casa lá para as crianças, pastor, a gente quer comprar uma casa. Eu falei, Miriam, alarga isso, Miriam. Alarga. A semente foi plantada. Chegou a hora da gente correr para a promessa. E esse ano, irmãos, é tempo da gente sonhar. É tempo da gente sonhar. Nossas reuniões serão lotadas de um povo sedento, cheio da glória de Deus. Porque nós vamos vingar. Nós vamos vingar o tempo que a igreja ficou fechada. Nós vamos vingar. Aleluia. Deixa eu falar algo para você. Irmãos, esses sonhos que Deus colocou na tua cabeça não são loucura. Não é loucura. Não é loucura. Paulo, não é loucura. Você vai ministrar para multidões. Não acabou. A promessa está sendo ativada. Como você disse no início, não acabou. Era só os poços sendo desentulhados. Chegou o tempo de nós cantarmos glória, aleluia, adorações ao nosso Deus. O Paulo vai levantar um júbilo na nossa nação. Você crê nisso? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Irmãos, Deus está ativando promessas aqui. Pedro e Eliane, estava preparando essa palavra, o Senhor falou assim, um dia eu falei para eles que eles iam treinar líderes.
A Eliane é a nossa melhor professora de liderança da igreja. Quem assistiu a aula de liderança no seminário? Era só um poço sendo desentulhado. O Júlio, cadê o Júlio? Pastor Júlio. Está nos carros? Está trabalhando. Irmãos, o prédio do Colorado era só um poço sendo desentulhado. Eu falei para a Camila, a gente estava vendo uma chácara, né, Camila? Saímos para ver uma chácara. Eu falei assim, Camila, em 2011, nós estávamos num jejum. E Deus falou assim para mim. E eu compartilhei. Vocês terão uma das maiores igrejas, Vinho Novo. Um dos maiores prédios serão de vocês. Foi só um poço sendo desentulhado. Irmãos, os sonhos de Deus para nós não acabou. Não acabaram. Foi só um desentulhar, mas o Senhor está chegando. Nós não vamos parar em Rehobote. Nós vamos para a terra da promessa. Levanta, resplandece, porque a glória do Senhor vem chegando. Márcia e Vanessa, deixa eu falar algo para vocês. O povo muçulmano não é loucura. A promessa não acabou. O Senhor só está desentulhando poços. Existe o lugar da promessa. Cutuca teu irmão e fala assim, irmão, sabe essa promessa que Deus lembrou você aí durante a pregação? Fala se ele tem coragem de compartilhar. Eu lembro que uma vez eu falei para o pastor Everton, que ele será um grande mestre na palavra. Ele tem uma semente de mestre, irmãos. O pastor Everton vai treinar grandes homens na palavra. É a promessa. Toda vez que eu vejo ele ensinando, eu vejo ele como mestre, ensinando, treinando pessoas na palavra. Não desista. Foi um tempo muito difícil, irmãos. Mas Deus é imutável. Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos terminar lendo um texto. Aleluia. Oh. Cutuca teu irmão e fala assim, esse ano Berseba chegou na tua vida, irmão. Nós estamos desentulhando poços nessa conferência aqui. Pode desentulhar, pode desentulhar. Aleluia, vai sair muita coisa daí. Muita coisa, muita amargura, muita tristeza. Mas nós vamos chegar na terra da promessa. Não era mentira, não era mentira. Aleluia, vamos ler a palavra de Deus aqui. Aleluia. Porque, coloca aqui, para os irmãos acompanharem comigo. Hebreus 6:13. Fala assim para o seu irmão, você não estava doido não, pensei que estava doido. Pensei que a Beth era doida. Né, Beth? Doida. Eu vejo as nações. Beth, a Beth está doida. Não é, irmãos. É a promessa que vai se cumprir. Aleluia. Já está aqui? Hebreus 6:13. Aleluia. A palavra de Deus é fiel, amém? Fala assim, está aqui? Agora que colocou aqui? Vamos lá. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Olha o que Deus fala. Não tem ninguém maior que eu, né? Abraão, eu juro por mim mesmo. Eu juro por mim, Abraão. As estrelas do céu que você contou é real. Eu juro por mim. Não é outra pessoa que está falando, não. Não estou jurando por ciclano, não.
eu dou minha palavra, não estou. Irmãos, Abraão não andava segundo a palavra de alguém que foi liberada para ele. Presta atenção, Abraão andava pela palavra que foi liberada dentro dele. Deus falou, eu juro por mim mesmo, não tem ninguém, dizendo, certamente te abençoarei e grandemente te multiplicarei. E assim tendo Abraão esperado com paciência, fala assim, com paciência. Fala para o teu irmão, fala aí para o Paulo, Bia, com paciência. Alcançou a promessa. Pois os homens juram por quem é maior do que eles. O juramento é para confirmação, é para eles o fim de toda contenda. Quando você quer finalizar uma conversa, não, eu juro. Não é isso que eles faziam antigamente? E o Senhor queria cessar. Assim que querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do teu conselho, se pôs em juramento. Deus estava falando para Abraão, eu não mudo. Abraão, você mudou muitas vezes no meio do caminho. Abraão, você desceu para o Egito. Isaac, você foi tentado, você mentiu também, tem lá na história. Mas eu não mudei. E quem colocou a semente dentro não muda. Não muda de ideia. A promessa está afirmada. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Irmãos, olha essa promessa para nós. Deus não mente. Deus não mente. Deus não mente. Aleluia. Tenhamos poderosa consolação. Nós, os que nos refugiamos, em lançar mão da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme. Fala assim para a tua alma, Deus não mente, Deus não mudou, a promessa vai se cumprir. E muitas vezes, irmãos, nesse ano, eu tive que me alimentar da promessa de Deus. Eu assistia pregações, eu escutava, fazia estudos, estudava o livro de João, estudava a palavra de Deus. E muitas vezes eu falei, Senhor, eu não consigo mais. Eu estou destruída, não consigo mais, eu estou cansada. E um dia eu estava assistindo uma pessoa ministrando, e Deus falando tanto comigo, e no final, Ele falou, você como essa maçã aqui, olha, você é essa maçã, Isaac era essa maçã aqui. Isaac começa a desentulhar os poços. A palavra de Deus fala assim, em 2 Coríntios. Nós estamos, deixa eu ler aqui. E ele começou a falar, aquele irmão. Atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desesperados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. A maçã pode ser destruída, mas a semente está lá dentro. A semente está aí dentro, irmão. A semente está aí dentro.
E nós vamos agora ativar essa promessa dentro de você. Tudo que não foi cumprido vai se cumprir nesses anos vindouros. Feche seus olhos. Oh, Espírito Santo. Começa a ativar seu coração. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar no teu lugar. Deus está trazendo promessas à memória aqui. Deus falou que ia usar a tua vida para salvar famílias. E o Senhor está dizendo, não acabou. Jovens, tem jovens aqui que o Senhor te falou, eu vou te usar em santidade, eu vou te usar para alcançar povos. Não acabou. Famílias foram destruídas, mas não acabou. Começa a orar aí no seu lugar. Deus está ativando promessas. O Deus de promessas está aqui. O Deus que não mente. Queria que você levantasse as suas mãos e começasse a orar. Sonhe com igrejas